Muito bem, estamos de volta aqui na Rádio Bandeirantes com mais um bloco de debate. Tradicionalmente, uma vez por semana, a gente reúne especialistas para que a gente possa discutir sobre temas importantes. Afinal de contas, o impacto do Covid-19 chegou e a gente vai explicar um pouquinho mais como cada clube do futebol, não só paulista, mas brasileiro, está tentando se readaptar a esse novo modelo, novo método de treinamentos, dos jogos, toda essa precaução que tem muita coisa envolvida. E aí a gente vai falar de São Paulo como prometido. Muita gente falou, pô, vocês falaram com os médicos, falaram de Corinthians, vamos falar do Tricolor, porque é um ano fundamental, não só dentro de campo, quando o futebol retornar aqui em São Paulo, mas também ano quente, bastidor quente, eleição no Tricolor. E para isso, a gente reuniu aqui os principais nomes, caras que entendem 100% de São Paulo Futebol Clube. Vou começar apresentando pelo lado feminino, afinal de contas a prioridade aqui sempre da mulherada. Renata Saporito, a Renatinha está com a gente, apresentadora dos canais Band Esportes. Tudo bem, Rê? Prazer tê-la aqui. Olá, Capelanes, prazer é todo meu estar aqui com você, com os convidados de hoje. Vamos falar do São Paulo, muito assunto, afinal de contas, um ano de eleição importantíssimo. E a gente espera voltar a escutar uma velha frase, né? Mas que ela pode voltar a ser nova, de Milton Neves, né? Quem torcer para o São Paulo é uma grande moleza. Ai, que saudade disso. Que saudade, faz tempo, né? Faz tempo. Você veio de caso pensado para falar do São Paulo, já veio toda de vermelho, Renatinha? Claro, sempre. Já veio de caso pensado, tá certo. A Renata Saporito está com a gente, apresentadora dos canais Band Esportes aqui do Grupo Bandeirantes. O repórter Eduardo Afonso está de volta a casa, pelo menos para que a gente possa debater. Passou por muitos anos trabalhando aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação, hoje brilhando nos canais da ESPN. Tudo bem, Edu? Prazer tê-lo aqui. Tudo bem, Capelanes? Grande abraço a você, ao Perrone, um beijo para Renata. Que prazer imenso em estar novamente na Rádio Bandeirantes, né? Minha casa aí durante 14 anos. E falar de São Paulo, para mim, no aspecto profissional, é sempre muito importante. São 22 anos cobrindo São Paulo, lá no CT da Barra Funda, agora na pandemia, à distância, essa cobertura, num ano muito importante do São Paulo e que se tornou ainda mais importante justamente pelo aspecto da pandemia, porque ele deu uma travada na parte financeira do São Paulo, pior ainda do que já estava em 2019. Então vou tentar passar um pouquinho do que eu tenho acompanhado, tenho vivido no dia a dia lá no Tricolor. Excelente, o Eduardo Afonso, um dos caras que mais conhecem de São Paulo já há alguns anos, com a cobertura perfeita do Tricolor do Morumbi. Aí eu apresentei o Eduardo Afonso como repórter, apresentei a Renata Saporito como apresentadora, aí eu vejo Daniel Perrone, eu gostaria de falar que ele é um influenciador. Porque a gente percebe as matérias, as opiniões, as informações, mas fora do ar eu falei, posso te chamar de influencer, vamos de blogueiro? Ele falou, não, influencer não. Tudo bem, Perrone? Prazer tê-lo aqui também. Tudo bem, Capelani? Tudo bom, Edu, Renata? É um prazer estar aqui com vocês para conversar sobre a minha paixão, né, o que é o São Paulo, né? Eu tenho duas paixões, uma paixão é viajar e a outra paixão é o São Paulo Futebol Clube. E estamos aí. Influenciador, geralmente a gente não gosta muito desse termo, né? Eu não gosto muito desse termo, não, porque remete a propaganda, né? Vamos influenciar as pessoas, né? Sou publicitário, né? Mas eu acho que pode ser mais, eu prefiro ser chamado até de opinador do que de influenciador. Muito bem, vamos de opinador então, até porque o Perrone faz um trabalho muito bacana, as pessoas cada vez mais acompanhando o trabalho do Daniel Perrone, o Eduardo Afonso conosco, e a Renata Saporito. Eu já quero pedir a sua participação para cá. Pode mandar através das nossas redes sociais, através do WhatsApp, sempre aberto, no DDD 11 para quem está fora de São Paulo, 999048756, com calma para você anotar. 11, tá fora da capital? Coloca o 11, senão a mensagem esbarra e não chega, hein? 999048756, canal mais do que aberto aqui na Rádio Bandeirantes para você participar. Pessoal, é o seguinte, mais uma vez agradecendo a presença de todos, eu queria começar com você, Edu, em relação às notícias. São mais de 100 dias sem futebol, eu vou pedir a opinião de todos, inclusive das pessoas que estão acompanhando, mas eu queria que você fizesse aí um balanço desses mais de 3 meses que o São Paulo está com essa situação congelada, não só o Tricolor, mas vários clubes do futebol brasileiro. Rio de Janeiro a gente já cansou de falar, Flamengo já voltou há algum tempo, mas aqui em São Paulo, no último dia 1º, os times voltaram a trabalhar finalmente com bola. As informações para começar na parte financeira, que talvez seja a coisa que mais preocupe o torcedor nesse momento. Como é que tá, hein, Edu?
Então, Capelanes, o São Paulo, na parte econômica, essa paralisação de 100 dias, ela não podia ser pior, porque ele já fechou o ano passado com um déficit de 156 milhões de reais. Soma-se a isso uma média, segundo o Elias Alvarello, que é o diretor financeiro de São Paulo, de 1 milhão de perda por dia parado. Então você está quase batendo 100 milhões aí, porque havia algumas expectativas importantes para reverter a situação, né? Uma delas, que é comum no São Paulo nos últimos anos, é a venda de jogadores. O São Paulo já vendeu o Antony e teria que vender, independentemente da pandemia, mais um atleta no meio do ano ou no final do ano. Provavelmente, só a venda de mais um atleta não vai ajudar em quase nada a possibilidade de reverter a situação. Fora isso, o São Paulo, ao montar um time assim, digamos, forte, com condições de brigar por títulos, ele tinha expectativa de chegar a esses títulos, principalmente os mais rentáveis, que são Copa do Brasil e Copa Libertadores da América. Talvez o brasileiro, por ser um campeonato de pontos corridos, onde o elenco do Flamengo ele acaba se sobressaindo numa competição mais longa, não fosse prioridade, mas Copa do Brasil e Copa Libertadores, jogos eliminatórios e tudo mais, eram garantia de ótimas rendas e de benefícios financeiros enormes a cada passagem de fase. E isso tudo morreu, ou pelo menos por enquanto morreu. Eu acho que uma coisa que atrapalha muito São Paulo, principalmente na Libertadores, é também a ausência de bilheteria. Vamos imaginar que até a Libertadores volte e tudo mais. O torcedor de São Paulo é um apaixonado, é um torcedor que põe 70, 65 mil pessoas em jogos importantes no Morumbi. E a bilheteria sempre é muito boa. Isso não vai acontecer provavelmente. Ou os jogos não serão no Brasil, ou serão numa sede única, ou se forem aqui a chance de portão fechado é muito grande. Enfim, aí você soma tudo isso, as loucuras financeiras cometidas pelo Leco nos últimos anos, um presidente que tinha tudo até para, sem nenhuma comparação, fazer um trabalho parecido com o Bandeira de Melo, não ganhar nada, mas estabelecer uma recuperação financeira para ser lembrado daqui a alguns anos, como o cara que começou a recuperação num título daqui a 4, 5 anos. Alguém falaria, poxa, se não fosse o trabalho do Leco em recuperar o time, isso talvez não acontecesse. Mas aí eu não sei o que rolou nesse intercurso do mandato dele, se foi vaidade, se foi pressão, se foi ele vendo a sua última chance num cargo importante do São Paulo, ele resolveu, ao invés de ser um presidente preventivo, não gastador, colocador das contas em ordem, na tentativa ele resolveu fazer loucuras, contratar jogadores por preços absurdos, e agora vai ter um grande problema na mão. Não é nem a questão de montar um time, brigar pelos títulos, que isso a gente nem sabe se vai acontecer, a gente não sabe como os times vão voltar, é uma coisa inédita, ninguém sabe o que vai rolar. Mas ele terá agora problemas financeiros enormes, já deixou uma boa parte de pagamentos para a próxima gestão, e agora está sendo sugestionado pelo Conselho Administrativo do clube a cortar os salários em 50% até o final do ano. Isso pode gerar, no futuro, se não bem amparado juridicamente, ações terríveis contra o São Paulo, ações problemáticas, gigantescas, e os jogadores não vão concordar com isso. Então o Leco está, nesses últimos 6 meses, com uma verdadeira bomba na mão em todos os aspectos. Eu até fiz questão de começar com o destaque do Eduardo Afonso para que ele pudesse deixar explícita essa situação envolvendo o São Paulo, não só dentro, mas principalmente fora de campo. Ô Renata Saporito, você tivesse que fazer aí um balanço, na sua opinião, acompanhando o São Paulo de perto, como é que você denomina o atual mandato do presidente Leco, que a gente não sabe se vai conseguir, por exemplo, a gente vai falar mais sobre isso já, tem um candidato da oposição, tem o da situação, mas que balanço, que nota que você dá para essa gestão Leco nesses últimos 3 anos comandando o Tricolor? Confuso, mas ao mesmo tempo ousado quando você diz em relação a contratações milionárias, como no caso do Daniel Alves, né? Diferentemente em outras situações que trouxe um pacotão de jogadores e acabou não usando a maioria, a gente pode dizer assim, mas em compensação trouxe um cara diferenciado, que eu acho que tem um espaço primordial na equipe, apesar de muitas pessoas contestarem a idade, etc e tal. Os últimos jogos dele, eu estive no Morumbi, é impressionante o que o Daniel Alves faz em campo, o atleta Daniel Alves, né? Tanto dentro quanto fora de campo. Às vezes fala demais, mas cada um fala o que quer, né? Eu acredito que ele vai sair, vai deixar uma dívida e nada vai acontecer. Aí resta saber quem que vai substituí-lo para saber como é que vai ser essa continuação da dívida. É um problema geral do futebol brasileiro, né? Todos os clubes vivem, exceto o Flamengo, que vive uma realidade completamente diferente.
mas acredito que ele se blindou também com ídolos, né? Raí, Lugano, a gente vê um São Paulo dessa forma hoje, mas confuso, com trocas de técnicos, gestores, uma série de problemas. Por outro lado, vem o Fernando Diniz, que conseguiu, aos poucos, começar a dar um estilo, um nome para um São Paulo mais forte. Aí eu acho que o Leco deu uma acalmada, mas confuso. Acho confuso. Muito bem, confuso. Perrone, esse tipo de relato da Renata Saporito é muito importante porque a gente ao longo dos últimos, vamos pegar 10 anos, ok, em 2012 conquistou a Copa Sul-Americana, bacana, legal. Agora, a gente vai pegando a história do São Paulo, uma história riquíssima de títulos e tal, e você pode falar com muito mais propriedade do que eu, mas ao longo dos últimos anos a gente percebeu com esse tato, com contato, com conversas, com entrevistas, com torcedores do São Paulo, e aí chegou o momento que o torcedor, ele meio que se acostumou, falou, já tá há muitos anos sem ganhar títulos, talvez esse ano não conquiste, mas que pelo menos tente arrumar casa. O que chama atenção é que essa gestão do Leco, que ainda continua, ainda é o presidente, pode ser que deixe de ser daqui a algum tempo, certamente, o torcedor, ele poderia ter esperado de fato com que essa gestão pudesse ter pelo menos equilibrado as contas, só que diferentemente disso que o Edu falou, e isso é muito importante, a situação do São Paulo financeiramente, dentro e fora de campo, parece que ela não tem um norte, parece que não tem um rumo positivo para que o torcedor volte a ter esperança de títulos como era no passado. Pois é, Capelanes, o Edu falou muito bem aí a situação atual da financeira do São Paulo, só queria complementar que o São Paulo também tinha previsão de receber cerca de 45, 46 milhões de outros clubes por venda a prazo de jogadores. E com a pandemia, eu duvido que isso vá acontecer, eu duvido que esses 45, 46 milhões que estavam previstos para esse ano sejam pagos pelo menos pela sua maioria dos clubes, né? Tinha o David Neres, né, Dani? Dificuldade. Tinha o David Neres para receber. E a gente vê muita dificuldade do São Paulo em acertar suas contas financeiras e ainda mais de outros clubes. Mas eu queria falar para vocês um lado do Leco, de muitos pecados que o Leco fez aí na gestão. Vamos falar de 3 anos. São os 3 anos que o Leco está oficialmente como presidente, né? Ele teve como um presidente provisório, né, durante a saída do Aidar. Nesses 3 anos aí, eu tive acompanhando desde o começo, tanto o plano de gestão do Leco quanto o plano de gestão do Pimenta. E no plano do Leco, a promessa era essa, era ser semelhante ao trabalho que o Bandeira de Melo fez com o Flamengo. Deixar o clube saudável e preparado para que tenha competitividade dentro do campo e também fora dele. Dentre os pecados que teve o Leco na gestão dele, uma das maiores que eu considero, e aí eu estou entrando na minha área, né, que é a área de publicidade, é o esfacelamento, a anemia do marketing do São Paulo, porque dívida, dívida não é pecado, eu costumo dizer. Eu costumo dizer que o pecado é você não conseguir pagar a dívida. Por exemplo, você tem um carro, você trabalha, você ganha 5 mil reais por mês. Você não pode comprar um carro a prazo de 200, 300 mil reais. Você tem que comprar um carro a prazo de 30 mil reais. Aí você consegue pagar esse carro. É mais ou menos o que acontece, o que não acontece com o São Paulo. O São Paulo tem altas dívidas com o futebol e tem pouquíssima receita com o marketing e os seus derivados, né? O sócio torcedor, licenciamento, o próprio patrocínio, né? Que muita gente enche o peito e fala que o patrocínio é bom. O patrocínio do São Paulo poderia ser muito maior. E eu, como torcedor, eu não me conformo com o fato do São Paulo com 15 milhões potenciais torcedores ter uma renda do tamanho que ele tem atualmente. Para você voltar a ser competitivo dentro e fora de campo, você precisa arrumar a casa. E é isso que o próximo presidente vai precisar fazer. Essa é uma situação delicada. Fica à vontade, Edu. Não, eu queria acrescentar o seguinte, a Renata citou a ousadia do Leco, trazer o Daniel Alves,
ousadia que eu considero também dentro de campo, você trazer um cara da primeira prateleira do futebol mundial, onde o Brasil não tem muitos jogadores jogando da primeira prateleira do futebol mundial, mas uma ousadia que calha com o que disse o Perrone, uma ousadia sem nenhuma responsabilidade. Quando você traz um cara como Daniel Alves, tem que ter, no mínimo, um projeto de marketing já montado, já pronto para captar recursos desde a chegada do atleta. O São Paulo que fez? Na loucura, porque o Leco é um presidente influenciável. O Leco é o presidente que está na sua sala e se chegar algum dos conselheiros no grupo dele e buzinar, aquele funcionário é ruim, ele não avalia, ele manda embora. E ele se tornou um moedor técnico, né? Ele tem uma máquina de moer técnicos lá na sala dele, porque a maioria dos técnicos foram mandados embora por pressão em cima dele. Ele não aguenta. E ele foi investindo, o time não ganhando, e ele cada vez mais acuado, mais pressionado. Começou a sua gestão já se protegendo em cima de um ídolo chamado Rogério Ceni, e deu prosseguimento à sua gestão colocando ídolos à frente, uma forma de tentar rebater as críticas da torcida, do tipo, olha, eu tô aí comigo, eu tenho Lucano, eu tinha Ricardo Rocha, eu tive Rogério Ceni. Esses são pecados fundamentais. Tem que trazer, tem que ser usado no futebol. O Flamengo mostrou isso, o Palmeiras mostrou isso, mas você tem que ser usado com responsabilidade. Não adianta você. Agora, eu imagino que vão ser necessários 2, 3 cuidados para recuperar essa ousadia do Leco. A não ser que ele venda aí a base inteira. Ele pode muito bem recuperar esse ano mesmo. Pode vender agora Lucas Perry, Balsi, Luan, Igor Gomes, Lisieiro, fazer aí uns 400, 500 milhões e botar a casa em ordem. Só que aí você perde uma geração inteira. E os que seriam do clube vão embora. Então, assim, eu gosto muito de ousadia, mas eu prefiro uma ousadia responsável do que uma ousadia da falta que ele fez. Tipo assim, estão me pressionando, eu vou contratar. É o presidente pressionável, né? Ele é influenciável. Qualquer berro na orelha dele, ele apela. Numa derrota, numa perda, ele contrata um ídolo, um ex-jogador. Foi assim com o Hernanes, foi assim com o Pato. É o cara que, tipo assim, para rebater as coisas, ele vai e contrata. Ele vai e contrata e acha que está fazendo certo. E essas trocas de técnicos, a média dos técnicos no período dele é de 6 meses. Além de ser baixa a média, não tem nada a ver com o outro, não tem continuidade o trabalho. Você sai de um técnico retranqueiro para um super ofensivo, um reativo para um que gosta de posse de bola. Então o trabalho é iniciado novamente a cada 6 meses, com novos elencos, tudo mais. Cara, é muito erro, cara, é muito erro. E esse negócio do Leco ter colocado um plano e não cumprido, promoveu justamente de cara o racha com o seu vice-presidente, o Natel. O Natel percebeu que o Leco não ia cumprir o plano que foi tratado e puxou o carro para a sua oposição. Isso mostra um pouco da gestão do Leco e um pouco desse momento do São Paulo. Renata. Agora, só rapidinho em cima do que o Perrone falou do marketing do São Paulo, né? Como é que você explica o marketing que já foi extremamente forte, exemplo para vários clubes do Brasil, e hoje viver nessa situação? O Casares, inclusive, né, se eu estiver enganada, vocês podem me corrigir, foi diretor de marketing do São Paulo durante muitos anos, de 2004 até, eu não lembro agora que ano, é um cara extremamente forte nesse aspecto, inclusive vai concorrer aí, né, à presidência do clube, e isso tem tudo para mudar também. Agora, como que hoje o São Paulo praticamente não tem um marketing? Um clube que, né, Renata, diante de tantas glórias... Eu tenho uma parte dessa explicação. O marketing do São Paulo, ele foi se deteriorando com o tempo e com a ausência de um bom diretor que tivesse entendendo realmente do riscado. Vou te dar um exemplo. O sócio torcedor de São Paulo, pelo fato dele vender ingresso na bilheteria, né, ele depender da venda de ingresso, sócio-torcedor, ele não é do marketing, ele é do marketing, da comunicação, do financeiro e da controladoria. Então, são vários caciques lá que falam e a execução é pouca, ninguém manda, na verdade, no sócio-torcedor. É um plano anêmico que precisa ser renovado, só que você não sabe quem é o dono da criança lá dentro. A mesma coisa, eu vou dar até um exemplo prático para o Edu, eu não sei se ele está sabendo do caso do Daniel. O Daniel Alves foi contratado sem o marketing saber. Tem um site de apostas desses aí que estava querendo colocar o nome do Daniel Alves como
garoto propaganda, e aí teria que falar com o São Paulo. São Paulo seria um dos patrocinadores do Daniel, né? O marketing dividiu em vários patrocinadores. Só que em vez de falar antes da contratação do Daniel com esse patrocinador, deixaram para contratar primeiro e falar depois. Aí veio a pandemia, o site de apostas saiu fora, né? E aí quem é que vai pagar o Daniel Alves, né? Com quem que você paga? Você vai ter que pagar com o Antony, você vai ter que pagar talvez com o Lucas Perry, você vai ter que pagar talvez com o Igor Gomes, e aí você fica enxugando o gelo. O torcedor vê o clube enxugando o gelo, porque ele vai vendendo os seus ativos para poder pagar, vender o almoço para pagar o jantar. É uma situação delicada, Edu. Eu vou até aproveitar para a gente continuar em cima desse tema ainda fora de campo. Já vamos falar do time, vamos falar do Fernando Diniz, da retomada e também um balanço para a gente poder entender um pouquinho mais de como volta o Tricolor nessa projeção do Campeonato Paulista, que deve retomar a sua atividade normal, entre aspas, normal, né? O novo normal que a gente tem e está se adaptando nesse momento de pandemia muito complicado no Brasil, e também com o Campeonato Brasileiro, por exemplo, sendo aí colocado para que o retorno aconteça no dia 8 e 9 de agosto, Série B no dia 8 e a Elite do Futebol no dia 9 de agosto. O Edu, Renata e Daniel Perrone. A gente está aqui na Rádio Bandeirantes com o Eduardo Afonso, com a Renata Saporito e também com o Daniel Perrone nesse bloco de debate especificamente para que a gente trate da situação do São Paulo. Edu, informação de bastidor. Quem está mais próximo de assumir a cadeira presidencial? Afinal de contas, é um ano quente, ano de bastidor quente, eleição no São Paulo. Oposição, situação, Casares, Marco Aurélio Cunha, tem algum outro correndo por fora aí, Edu? Essa é uma história boa, Capelanes, porque a gente pode falar que o Casares é situação? Não, a gente não pode dá, falar, não dá. Caso o Marco Aurélio Cunha saia como candidato, que ele é oposição, eu vou para a minha 7ª eleição no São Paulo. É a 7ª eleição que eu vou acompanhar a seguida. Essa eleição ela tem tantas nuances atípicas, né, que não aconteceram em outras eleições. Primeiro, o presidente atual não apoia uma chapa. O Leco não se manifesta a favor do Casares porque ele não era o candidato do Leco, mas era o candidato que o grupo do Leco entendeu ser o mais eficiente nesse momento para representar a situação. Mas aí, como a rejeição ao Leco é muito grande, o próprio candidato que deveria ser da situação prefere não falar em ser o candidato da situação. Ele prefere usar o termo coalizão. E até tem um certo sentido no que diz o Casares, porque ele tem tantos grupos de oposição como de situação ao seu lado. Então, realmente mostra uma coalizão e não uma situação. E aí, o Casares vai enfrentar, provavelmente, eu acho, o Marco Aurélio Cunha, embora eu saiba que está muito complicada a armação da chapa do outro lado, já com algumas desistências importantes, porque, assim, a parte mais radical da oposição de São Paulo não aceita o Marco Aurélio Cunha como candidato. E tem seus motivos, porque o Marco Aurélio sempre foi situação, nunca compartilhou, nunca compactuou com as ideias da oposição. Como agora, uma pessoa que era adversária vai se juntar e passar a assimilar essas ideias. Não está aproveitando do momento, Edu? Será que o Marco Aurélio Cunha não está se aproveitando do momento conturbado do Leco? Ih, aqui eu não vou para o outro lado para tentar ganhar. Eu acho que assim, uma parte da oposição, a menos radical, acho que o Marco talvez seja um candidato que possa, muito pelo gosto que a torcida tem de seu trabalho, fazer frente ao Júlio Casares, embora a torcida tenha uma participação quase nula na eleição de São Paulo, né? Então, enfim, é mais opinião pública. Outra nuance que eu acho muito legal dessa eleição é o seguinte, eu não lembro de dois presidentes tão vitoriosos como o Casal de Rey e o Mesquita se degladiarem nos bastidores, apoiarem chapas diferentes, e isso vai acontecer nessa eleição. Pelo menos é o quadro que se desenha, né? O Mesquita ao lado do Casares e o Del Rey ao lado do candidato de oposição. E esses nomes são muito fortes no Conselho, são nomes que angariam votos. Então a gente pode falar que é até uma disputa de ex-presidentes vitoriosos. E por fim, é uma eleição em 3 fases. Tem agora, deveria ser em agosto, talvez não seja, depende da pandemia, a eleição de 10 conselheiros vitalícios, que são 16 vagas, 16 posições vagas, que 10 precisam ser preenchidas. Depois, em novembro, você vai eleger os conselheiros normais, e só então, com esse novo colégio eleitoral, você vai eleger o presidente. Então, também, como que o Casares pode hoje cravar que ele tem um X número de votos, se ele não sabe quem vai ser eleito em novembro? Então, cara, essa eleição está muito complicada, muito ainda sem a pressão de uma eleição, muito por essa pandemia. E aí eu vou falar, até certo ponto ela tem nuances, não vou dizer que são engraçadas, mas são, assim, diferentes das últimas eleições do São Paulo.
Ô Renatinha, eu quero que você comente sobre isso. E você nunca escondeu o seu time de coração, você é apresentadora há anos dos canais Band Esportes e você é extremamente imparcial. Todo mundo sabe que você é torcedora do São Paulo, mas sempre se mostrou mais do que imparcial, seja dentro e fora do ar. Fora do ar um pouquinho, né, deslocado, mas faz parte. Fora do ar todo mundo é. Queria que você falasse sobre isso e o que você espera, até um relato como torcedora, que norte que o São Paulo tem que tomar para que volte até as glórias do passado, literalmente. Bom, sobre eleição é o que o Eduardo Afonso falou, né? Primeiro precisa ser definido quem é situação, quem é oposição, quem vai apoiar quem. Existe o Júlio Casares de um lado, as especulações são essas, né? O Júlio Casares de um lado, o Marco Aurélio Cunha do outro, mas há quem diga que o Roberto Natel ainda tem pretensões de se candidatar também, não é carta fora do baralho. Então é uma série de situações, né? Já teve gente que desistiu da candidatura. Tá bem bagunçado, eu acho complicado falar agora. Primeiro a gente precisa definir quem que quer o quê, quem que vai apoiar quem, então, difícil. A gente sabe do amor que o torcedor tem pelo Marco Aurélio Cunha, pela história dele, pela ligação dele com o São Paulo. Vocês sabem que para mim ele é lelo, né? Porque, não sei se vocês sabem, o Zé Sérgio é primo da minha mãe, de primeiro grau, o Zé. E então, assim, ele sempre participou bastante da família e é lelo. Então, também tem um carinho especial por ele. Por isso que eu sou quase nada São Paulo. Se bem que eu cresci no clube, desde que eu nasci, enfim, cresci, vou pro estádio. Essa minha ligação é de família. Enfim, não preciso falar muita coisa, né? Mas é isso. Agora, que rumo o São Paulo vai tomar? Independentemente da eleição, que é só no final do ano, a gente tem que saber como é que vai continuar o futebol brasileiro por aqui. O Paulistão, o estadual, os estaduais, o Brasileirão. O São Paulo vinha bem. Acho que estava bem ali na briga com o Palmeiras em relação ao futebol jogado dentro de campo, ao elenco. Aliás, o próprio Daniel Alves, numa entrevista com o Zico, disse que o São Paulo tem time para brigar de frente com o Flamengo. Acho demais também, mas... Eu também acho, mas tudo bem, a opinião de cada um. Que é, Edu? Não sei não, viu? A gente não sabe agora nesse eu novo... acho verdadeiro. Eu acho verdadeira essa declaração. Então. No mata-mata, eu acho que 2 jogos pau a pau. Aqui no campeonato de pontos corridos, a estrutura de time do Flamengo é melhor para suportar do que o São Paulo. São 38 rodadas, que tem um elenco completo. O São Paulo ainda tem algumas nuances que não são legais no seu elenco. Mas no mata-mata de Liberta, de Copa do Brasil, para mim é pau a pau São Paulo e Flamengo. Um jogador que eu acho que o São Paulo... Eu digo mais uma coisa, o Campeonato Brasileiro, a gente não pode esquecer que nesse ano não vai ter torcida. E tem o fator torcida para cima do Flamengo, que é muito importante também. Então, e também tem a história que também pode favorecer o Flamengo, mas pode favorecer clubes que têm bons técnicos e técnicos há mais tempo com o elenco, que são as 5 substituições. É verdade. A gente também não sabe como vai ser a volta em termos físicos e técnicos. A gente está vendo agora o Campeonato Carioca, o Botafogo que estava bem, voltou mal, o Fluminense que estava bem, voltou mal. Então são várias nuances aí para o Campeonato Brasileiro que vai tornar o torneio totalmente diferente de qualquer tipo de previsão. O único fato que tem é que o Flamengo é o maior elenco, o maior e o melhor elenco do futebol brasileiro. Mas até aí, sem torcida e com essas novas nuances de físicas e de substituição, pode ser que pinte uma coisa boa aí para o Fernando Diniz, que eu acho um bom treinador e um acerto dessa diretoria, tem que manter ele até o final e até depois da gestão. Renatinha, para você finalizar, para a gente mudar o disco, para aí sim falar de dentro de campo. Fernando Diniz também gosto, acho que tem que dar continuidade. E um jogador que eu acho que o São Paulo poderia fazer um esforço para mantê-lo no elenco, que eu acho hoje importante, apesar de jovem, mas muito versátil, é o Igor Gomes. O Igor Gomes, eu concordo com vocês. Agora vamos aproveitar para falar de dentro do campo. A gente já falou sobre essa questão eleitoral, ano quente no bastidor. A gente falou um pouco sobre essa situação financeira do São Paulo. Ô Edu, rapidinho, só para a gente ficar um pouquinho mais em cima disso, porque certamente as mensagens vão pingando, vão chegando. Então, rapidamente, um relato de alguém que vive intensamente o dia a dia do clube. A gente
criou um verbo, entre aspas, que deixa muito torcedor irritado, principalmente do Cruzeiro, sobre cruzeirar. O São Paulo tá caminhando aí, talvez a passos curtos ou passos largos para dar uma cruzeirada. Eu falei isso, a Renatinha já me olhou torto. E aí, Edu, me ajuda, Edu. Não, tem gente na frente. Primeiro, tem, se tem. Aqui em São Paulo tem. E primeiro que assim, o São Paulo, diferentemente do Cruzeiro, o São Paulo tem ativos, tanto estruturais, como um estádio seu, 2 CTs, embora o Cruzeiro também tenha 2 CTs, e tem 90% do elenco que pertence ou 100% a ele, São Paulo, 90%. E esses ativos fazem com que o São Paulo, numa emergência catastrófica como a do Cruzeiro, coloque 5, 6 atletas à venda e estabilize as contas. Perde tecnicamente, mas recupera. O São Paulo tem ativos, tem patrimônio, tem ativos. Eu não acredito nem algo próximo ao Cruzeiro. Boa. É que vive essa pindaíba de tipo, não consegue equilibrar finanças de time bom. Ou ele tem um time bom e as finanças despedaçadas, ou tenta arrumar as finanças e fica com um time mais ou menos só para tabela. E eu até vou roubar uma frase do nosso comentarista. Enxuga gelo. Vou até aproveitar para roubar uma frase do nosso comentarista Cláudio Zaidan, grande mestre Zaidan. Um abraço para o Manuel em Uberaba. Alô, Manuel, alô, Zaidan. E ele fala que o título valoriza não só o time, mas o clube de forma geral. Camisa, valor de ingresso do estádio, patrocinador, a questão de valorização de jogadores, sejam eles da base ou do próprio jogador um pouco mais experiente que foi contratado. Então, de fato, até para tranquilizar o torcedor. E a minha crítica, isso que falou o Edu, é fundamental. A gente vê o São Paulo, de fato, com seus ativos, jogadores da base. O tricolor geralmente tem aí 80% até mais do poste de cada atleta, diferentemente, por exemplo, do Corinthians, que é o time que eu costumo cobrir no dia a dia. Muitas vezes o moleque da base tá lá desde os 12 anos, quando chega no profissional, o Corinthians tem 15, 20% do cara, aí faz uma venda por mais milionária que ela seja, mas vem aí uma quantia muito baixa. Então essa é a crítica do torcedor, por isso que eu perguntei pro Edu, pra gente entender. Rapidinho, Perroni, eu vou pegar uma opinião rápida de péssimo, ruim, mediano ou até regular, bom ou ótimo, ou até excelente. Elenco do São Paulo, como você registra? Dá rápida palavra a Renatinha, o Edu, e aí eu volto para você poder dissertar e explicar um pouco mais sobre isso. Vamos lá, Perroni. Elenco bom. Elenco bom, na opinião do Daniel Perroni. Para você, Renata Saporito. Elenco bom. Elenco bom, muito bem. Eduardo Afonso. No Brasil, ótimo. No Brasil, ótimo. E aí o Edu deu a declaração, na opinião dele, que no mata-mata pode vir o Flamengo, outro time do futebol brasileiro, e de fato concordo. Mata-mata é aquela coisa, esse cara tá virado pra lua, acerta o ângulo, fecha a casa, bate o desespero e consegue uma classificação, como o próprio Atlético Paranaense fez na temporada passada, jogando na Copa do Brasil no Maracanã. Ô Perroni, o elenco é bom. Se o elenco é bom, por que não ganhar título faz tempo? Por uma questão de falta de convicção, na minha opinião. O São Paulo, em 3 anos, mudou tanto de técnico e tanto de filosofia de jogo, que você vê jogador lá dentro contratado sem saber o porquê tá no clube. É o próprio caso do Michael Suel, que saiu agora no mês passado do São Paulo. É o típico jogador que chegou sem saber a camisa que ele estava vestindo, e chegou para um momento e depois o técnico já não estava mais lá, ele não foi mais relacionado, se acomodou, até não treinou mais, entendeu? Então o Michael Suel é um verdadeiro caso aí de queima de dinheiro do São Paulo. O Raí errou muito, né, nessa parte de treinador. Não sei se é só ele o responsável, mas como diretor ele tem que ser responsável pela vinda e pela saída dos treinadores. E acho que nesse 3º ano agora dele é que realmente a coisa está mais acertada. O treinador, na minha opinião, está mais assentado. A gente não pode falar isso no futebol brasileiro, né, mas eu acredito que o Fernando Diniz tem força junto com a torcida e até junto com os dirigentes de desenvolver o trabalho até o final do ano. E a minha opinião, eu torço assim, não só como São Paulino, mas eu torço muito para que o Fernando Diniz ganhe um campeonato como o Campeonato Paulista ou até um sonho da Copa do Brasil, porque isso dá força para o treinador para manter o trabalho e a torcida dá um tempo para o clube assentar.
Ô, Renatinha, o Perrone falou sobre o Fernando Diniz. Vamos lá, eu não sou um crítico ao trabalho do Fernando Diniz, pelo contrário, fico numa torcida, como disse o próprio Perrone, para que ele mostre, porque ele tem conhecimento, é um estudioso, realizou já alguns trabalhos interessantes, mas de fato, em times de expressão, Fluminense, Atlético Paranaense, aquele estilo de jogo que ele colocou, que o credenciou a chegar numa final de campeonato estadual, perdendo para o Santos, que tinha um timaço na época, perdendo na Vila Belmiro, ele não conseguiu ainda dar um padrão. Por você considerar o elenco do São Paulo bom, o Fernando Diniz tem a obrigação, talvez não seja essa a palavra adequada, mas um momento fundamental para que de fato faça o time entrar no caminho certo e consequentemente belisque um título, seja aí uma Copa do Brasil ou até mesmo um estadual. Afinal de contas, o último título paulista do São Paulo foi lá atrás em 2005, inacreditável, 15 anos sem levantar o estadual, Renatinha. Na verdade, eu acho que ele já arrumou uma cara para esse time. Ele já conseguiu mudar bastante coisa, já conseguiu encaixar bastante coisa. Eu acho que ele está muito no caminho certo. Infelizmente, a pandemia veio. Lógico que o futebol fica pequeno diante de tudo que a gente está vivendo, mas com certeza atrapalhou os planos de muitas equipes financeiramente e o São Paulo muito dentro de campo, porque era um São Paulo que vinha embalado, né, vencedor. Eu acredito que uma hora ele vai beliscar uma taça. Sabe aquela coisa? Tá batendo na trave, uma hora vai pro gol. Não tem como. Vai acontecer. Tem que ter paciência, tem que acreditar no trabalho dele, acreditar nele. O Eduardo Afonso está lá diariamente, pode falar. A relação dele com as pessoas, que, pelo menos que eu escuto, é incrível. Ele é um cara extremamente bacana, extremamente educado, ele é psicólogo. Então, eu acho que tem que dar tempo ao tempo. O Raí realmente, essa troca insana de técnicos atrapalhou demais. Acho que o maior erro foi o Aguirre, na minha opinião. Concordo. Mas eu acho que agora encontrou um caminho, né? E eu acho que isso tem que ser mantido. E é isso, bola pra frente. E mesmo porque agora não é hora de você mudar nada diante de tudo. Né? É isso. Ô Edu, culturalmente nós temos isso aqui no futebol brasileiro. A gente vive do resultadismo. Você ganhou, você é bom, você perdeu 2, 3 jogos, você não vale nada, manda embora, técnico burro, aquela coisa toda. Com o São Paulo, e você usou um termo que eu assino embaixo, o São Paulo, o Leco, na sala dele, tem um moedor de treinadores. E assim mostra a história, quer dizer, como você trouxe esse dado importante, a média de um treinador é de um semestre no São Paulo ao longo do mandato dele. É uma coisa que chega a ser até bizarra. O Fernando Diniz, antes da pausa, por causa da pandemia, de fato, concordo com a Renatinha e com o Perrone, deu um padrão. A gente até começou a discutir se o São Paulo era o time que melhor colocava um sistema tático, se era o melhor desempenho, se era o futebol mais bonito, antes da pausa. Se voltarmos, vai precisar de tempo, vai precisar de paciência, mas pelo que você conhece, pela tua experiência, o Leco tem essa paciência para que de fato entenda que o time precisa de justamente esse tempo para voltar a trabalhar como vinha trabalhando antes da pausa? Acho que tem que ter, né, Capelani? Todos os presidentes têm que ter a paciência. Não é uma situação que já foi vista no mundo e no mundo do futebol. Então, o presidente maluco do Benfica mandou embora aí o técnico dele ali na volta do campeonato. Mas não acredito. Acho que o mais importante é o seguinte. O Diniz, ele termina o ano, ele só permanece no São Paulo porque ele conseguiu o único objetivo que era possível desde a sua chegada, a vaga para a Libertadores. Não tivesse conseguido, teria passado por esse moedor de técnico, certamente. E aí ele conseguiu uma coisa que eu acho fundamental. Ele usou muito bem a pré-temporada em Cotia, muito bem. E aí cai numa coisa assim que eu tô lá há 22 anos e olha que eu peguei assim um tiquinho de Tele Santana, Muricy Ramalho, todas as passagens, e aí eu posso citar outros grandes técnicos, Autuori, Leão, Osório, Balda, Aguirre, enfim, eu vou até perder a conta do minuto. Cara, eu nunca vi um técnico tão querido pelo grupo de atletas, e acho que isso faz uma diferença muito grande, muito grande, muito grande. Os caras estão fechados com a filosofia de trabalho dele, mesmo os que não são aproveitados no primeiro momento. Acho que esse é um passo gigantesco rumo a objetivos maiores, que são os títulos. Só que a gente vai voltar numa situação em que a gente não sabe o que vai acontecer. Talvez o time tenha que jogar 3 vezes por semana, talvez não tenha elenco para isso, e talvez os resultados se acumulem de alguma forma que não seja ideal. E se você disse que o futebol é resultadista, o Fernando Diniz não é resultadista. Ele é um técnico de filosofia. E para ele perder o emprego, como já perdeu em outros clubes, mas manter a sua posição, as suas ideologias, é fundamental. Ele não vai jogar por resultados que o mantenham no cargo.
Ele vai jogar para colocar o time da forma que ele acha que é a forma certa de se jogar. E aí você perguntou no comecinho pro Perrone da falta de títulos de 8 anos, eu vou passar só aqui um time. Só um time que não ganhou nada. Rogério Ceni e Juan Fran. Bruno Alves, Maicon e Álvaro Pereira. Souza, Daniel Alves e Kaká. Luiz Fabiano, Pato e Ganso. Com um banco com Vô, Coleta, Reinaldo, Hernanes e todos os moleques. Esses são jogadores que passaram pelo clube nesses 8 anos sem título. Jogador, uma seleção mundial, diria o time principal, uma seleção mundial. Se todos jogassem ao mesmo tempo do auge, seria uma seleção brasileira para disputar com todo mundo, exceção pelo Juan Fran, que não é brasileiro, nem o Álvaro Pereira. Mas, cara, é elenco? Me parece que não, tem alguma coisa errada em relação à estrutura, como comandar jogadores, como comandar competições positivas dentro do time. Que não faltou investimento, não faltaram jogadores. Esse time que eu citei passou pelo São Paulo nos últimos 8 anos. Rapaz, e são jogadores, hein, Perrone? Até aproveitando para pegar o seu último destaque, a gente já está chegando na reta final do nosso debate, aproveitando para agradecer demais a presença de todos vocês, Eduardo Afonso, dos canais ESPN, a Renata Saporito, nossa parceira aqui de Grupo Bandeirantes, comandando sempre do Band Esportes, e o Daniel Perrone. Não vou falar que você é influencer, tá bom? Você vai ficar bravo comigo, vou falar que é um cara que é opinador, um cara que, de fato, viu, Perrone, por mais que a gente brinque, você é um cara que influencia, assim, as pessoas acompanham o seu trabalho, um trabalho muito bacana, de opinião, com informação, de muito conteúdo bacana para falar do Tricolor. Eu queria que você trouxesse aí um destaque final e aproveita que eu fiquei sabendo que tem livro novo na jogada, hein, Perrone? Esse é o destaque. Só para finalizar, eu como torcedor, todos os clubes paulistas voltam para a estaca zero, né, com essa pandemia. Eu tenho esperança como torcedor do São Paulo tá com a estaca zero um pouquinho melhor do que a estaca zero do Corinthians, do Palmeiras e do Santos. Como ele estava melhor que o Corinthians e o Santos e no mesmo nível do Palmeiras. O técnico não foi trocado, né? O São Paulo virou o ano com o técnico. Isso para mim, como torcedor, já é uma grande vitória. O Fernando Diniz provou capacidade ao conseguir encaixar o Daniel Alves com o Tietê. Isso para mim foi o grande diferencial dele esse ano, o grande trunfo. A entrada do Igor Gomes modificou, como a Renata falou, modificou o panorama, a dinâmica do jogo do São Paulo. Eu não entendo como o Cuca não colocava o Igor Gomes, mas aí é um outro caso. E em primeira mão para vocês aí, tá chegando aí no dia 14, Opa! o segundo livro, né? Livro Morumbi, né, que são os 15 anos da terceira conquista da Libertadores do São Paulo, feita por um ângulo diferente, né? A gente vê só o Rogério de frente levantando a taça, a capa já mostra como vai ser esse livro. É uma maneira diferente de ver a terceira conquista do São Paulo. Dia 14, 15 anos em cima do Atlético Paranaense. Pois é, eu certamente vou comprar, vou ler, mas com um pouquinho de dor no coração, porque eu nunca vou esquecer aquele fatídico dia em 2005, mas faz parte. Renatinha, o seu relato como jornalista, como uma pessoa muito imparcial que é comandando diariamente programas do Band Esportes, mas também o relato como torcedora, o que esperar do São Paulo nos próximos anos, independentemente se a situação vai ganhar, se a oposição vai entrar? E aí, Renatinha? Foram vários elencos, né? Na verdade, não vários elencos, mas muitas trocas de jogadores ao longo desses anos. E por diversas vezes, eu como torcedora, eu sei separar, tá? Torcedora, jornalista. Claro, demais. Fique bem claro isso, né? Porque as pessoas confundem. Quem acompanha o seu trabalho, Renatinha, não tem dúvida, não tem dúvida. Mesmo porque eu sou casada com um corintiano fanático. Poxa. Não, e a gente escolhe o jornalismo esportivo na maioria das vezes por causa do futebol e por causa de um clube do coração, né? Eu acho que a maioria. Quantas vezes a gente escutou do torcedor, agora vai? Por elencos bons, né? Que começam a temporada arrasando e de repente começa a cair, começam os problemas. Eu espero que de uma vez por todas isso tenha acabado, que o Diniz definitivamente encontre um caminho, eu acho que ele está no caminho certo. Que as contas melhorem na medida do possível, porque a gente sabe que pós-pandemia as coisas vão ficar bem complicadas, mas que tenhamos inteligência e sabedoria para lidar com tudo isso e que o São Paulo siga o rumo que vinha vindo nesse começo de ano de temporada, mantendo o Diniz e com esse elenco que eu acho que encaixou.
Muito bem, eu concordo com você. Que vai agora de uma vez por todas. Tomara que de uma vez por todas agora a coisa comece a andar. E até quando o Eduardo, até eu vi o Perrone aqui, né, com a mãozinha, o emoticozinho. Ô Edu, até pra gente finalizar, agradecendo demais também a presença do Eduardo Afonso, dos canais ESPN, agradecendo a ESPN por ter liberado o Edu a participar aqui desse debate de São Paulo na Rádio Bandeirantes. Edu, a projeção, pela sua experiência há mais de década acompanhando o dia a dia do tricolor, dá pra gente mais ou menos imaginar o que deve acontecer com o São Paulo nos próximos anos? Você mesmo falou e eu concordo assim embaixo. O próximo mandato, daqui 6 anos, daqui 8 anos, talvez a situação ainda esteja muito delicada financeiramente. Mas, sem dúvida alguma, que beliscando um título estadual, uma Copa do Brasil, voltar a fazer uma boa campanha, quem sabe, no Brasileiro ou na Libertadores, isso aí começa a mudar um pouco o patamar, a história do clube no futuro, não, Edu? Com certeza, Capelanes. Acho que, assim, eu não quero falar sobre os candidatos, mas aquele que for eleito, seja o Casares ou de oposição, no caso o Marco Aurélio, ele vai ter que juntar a sua experiência no futebol, o Marco Aurélio mais experiência de campo, o Casares mais experiência de marketing, de administração, com muita criatividade para conseguir manter um São Paulo competitivo e, ao mesmo tempo, diminuir esse rolo compressor de contas. Se aposta muito que Cotia continue sendo o grande fornecedor de matéria-prima para que isso vá se equalizando, vá ficando num patamar legal. Time bom com dívida menor. Sobre o Diniz, eu acho que o grande acerto desse tempo de Diniz no São Paulo foi encontrar o meio de campo ideal quando ele puxa o Tietê para primeiro volante. Quando ele coloca o Daniel Alves numa posição que não é nem muito próxima à área, mas é uma posição onde a bola passa pelo Daniel Alves o tempo todo, e o Daniel gosta dessa responsabilidade que a bola passe por ele, e sem dúvida nenhuma ao achar o espaço para o Igor Gomes, que além de muito bom jogador, é muito rápido, a inteligência dele é muito rápida para conduzir jogadas ofensivas. Então acho que esse é o diferencial. Conseguindo manter este meio de campo e os outros setores, e um título nesta temporada, seja qual seja, acho que vai dar sim uma tranquilidade para o próximo presidente, uma pressão, um pontinho de pressão menor para o começo do próximo mandato. É verdade, a pressão sempre vai existir. Eu também não amei, tomara, né? A pressão sempre vai existir de fato, mas tomara que as coisas voltem. É uma pressão normal, não normal, Perrone, né? De um clube normal. Grande. Um clube grande com 15 milhões de torcedores como o São Paulo não pode ficar tanto tempo sem título. A pressão tem que ser normal e não anormal como é hoje. É verdade, concordo 100%. E não pode mais acontecer vexames como Defensa e Justiça, Tajeres, essas coisas não Juventude, tem um monte. Não dá. Chega. Não dá, né? Chega, né? Chega de sofrer, Renatinha. Pessoal, eu quero agradecer demais por vocês terem participado de mais um debate aqui na Rádio Bandeirantes. Eduardo Afonso, um monstro, sempre um prazer. Bem-vindo de volta a casa, pelo menos nesse período, e que você continue brilhando nos canais ESPN. Tá bom, Edu? Obrigado pelo convite, Capelanes. Foi ótimo. Valeu, Renatinha. Valeu, Perrone. Falar de São Paulo, mesmo não sendo um coração tricolor aqui desse lado, para mim sempre é muito prazer, porque é um coração profissional tricolor há tanto tempo lá. Tá certo. Valeu, Edu. Renatinha, a gente vai se encontrando aí nos corredores do Grupo Bandeirantes, mantendo o isolamento, sem dúvida alguma, né, Rê? Legal, bom falar com você. Prazer enorme estar com o Eduardo Afonso, com o Daniel Perrone. Acompanho super o trabalho de vocês. Pensem em mim. A gente parou de ganhar e o Corinthians ganhou tudo. Pensa no que eu passo. Mas tem alguém sofrendo nesse momento é você, viu, Rê? Mas faz parte. Você aproveitou gente, muito, né? De 2000 até 2010, aquele período. Agora tá na hora de sofrer um pouquinho mais. Pois é, agora tá na hora de virar. Tá bom, Rê. Até a próxima. Beijo, tchau. Beijo, valeu. Perrone, muito obrigado, viu? Até a próxima, sempre um prazer bater o papo com você. A gente acompanha demais o seu trabalho e que você continue sempre brilhando aí nas suas opiniões e informações, tá bom, Perrone? Forte abraço. Obrigado a todos aí, foi ótimo. É sempre bom escrever, falar, torcer para o São Paulo. E um recado que eu posso dar para o torcedor se a gente no ano passado estava com um time um pouquinho pior que nesse ano e fomos vice-campeão paulista, por que não acreditar no título esse ano, né? Vamos acreditar, vamos ter fé, vamos para cima. É isso aí. São Paulo, Clube da Fé. A gente volta a se falar daqui a pouquinho na programação esportiva da Rádio Bandeirantes. E semana que vem, um outro debate com um outro tema. Você pode mandar para cá e deve mandar a sua participação, sugerindo o tema, mandando pergunta, crítica, sugestão, elogio. Manda para cá, canal aberto na Rádio Bandeirantes. Até já! Muito obrigado, pessoal. Edu, Renatinha, Perrone, até a próxima, gente. Valeu, galera. Obrigado, Obrigada, gente. Viu?